continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre a confiança em Deus, né? Estamos já no segundo programa tratando desse assunto, pois o assunto é rico, temos diversos desdobramentos, né? No bloco anterior, a gente estava conversando aqui, o Padre Wander estava nos ensinando, no que diz respeito à providência de Deus. Há tantas pessoas, talvez você, meu amigo, que está nos assistindo do outro lado aí, nesse momento, já passou por uma situação dessa, de ter que pedir algo a Deus, do ponto de vista material também. Quem é que nunca fez isso, né? De que maneira devemos equilibrar isso, de que maneira devemos levar esse aspecto da nossa vida com a devida confiança em Deus, não abusando dos dons e talentos que Deus nos deu. E, dentre esses assuntos, entramos numa questão que eu acho um pouco delicada, mas que devemos conversar sobre isso. Primeiro, Padre Wander, logo de cara, né? O fato da pessoa ser rico, né? Existe uma riqueza. Eu não estou dizendo aqui de que origem esse dinheiro, né? Estou apenas perguntando. O fato de alguém ter dinheiro, ter posses, significa que aquela pessoa é um condenado, um pecador, um desgraçado? De maneira nenhuma. A posse dos bens temporais, Eric, não define se são lícitos. Se são ilícitos, a posse dos bens temporais lícitos, alcançados de forma lícita, não define de maneira nenhuma, a condição espiritual da pessoa, nem a sua qualidade ética. O que irá definir isso sim é qual a relação que ela tem com a posse desses bens. Esses bens temporais estão em primeiro plano, definem as suas opções e direcionam a sua conduta. Eles são o fim ou são um instrumento? São o meio. De forma concreta, há pessoas abastadíssimas que são maravilhosas, pessoas que vivem santamente, são de uma generosidade ímpar, que fizeram dos bens temporais meios para se atingir os bens eternos, espirituais, para se crescer na justiça de Deus, na vida de santidade, no serviço ao próximo. Está lotado de casos aí, desapegados, que administram bem, negociam muito bem com os bens temporais, visando atingir os bens, o quê? Espirituais, os bens sobrenaturais. Que isso é lindo. Como tem pessoas que têm muito e são de uma mesquinhez raríssima, absurda, e como tem pessoas que têm pouquinho e são generosas e têm pouquinho materialmente e são de uma mesquinhez também tão grande ou mais do que os que têm muito e são mesquinhos, Eric. Quer dizer, então, que do ponto de vista da posse, ter ou não ter, a gente está falando de alguma coisa neutra, não é aí que está o problema. O ter não pode definir o ter. O ter não pode ser a meta de vida, o ter bens temporais. Né? Quer dizer, o que eles têm que ser é só uma ponte, um instrumento para te atingir um fim, que é a glória de Deus. O que eu tenho, que está em minhas mãos, Eric, está servindo ao propósito da minha santificação e da santificação do mundo que está em torno a mim? Ponto. O que eu tenho está fazendo um efeito contrário? Aí passa a ser danoso. Aí passa a ser mesquinho, aí passa a ser vicioso, aí passa a ser nocivo. Padre Wander, existe um conceito na teologia chamado teologia da retribuição, né? Onde a pessoa, por exemplo, olha, eu fui fiel a Deus, eu fiz o que devia ter feito, agora estou esperando o meu salário, né? Quero receber de volta essas graças. Ou o contrário, eu não fiz o que deveria ter feito, portanto, não sou digno e merecedor das graças de Deus. É um conceito de teologia isso. Mas eu tenho a impressão que, na nossa geração, nos nossos dias, um desdobramento dessa teologia da retribuição, eu já ia adiantar aqui usar uma distorção, mas aí o senhor explica se isso é uma distorção ou não, que é a chamada teologia da prosperidade, aonde que é muito difundido isso, especialmente em meios protestantes, mas também não é só em meios protestantes, pode ter, inclusive dentro do discurso das nossas igrejas católicas. Alguém que vai dizer assim, não, mas é bíblico, olha aqui, ó, à medida que você der o seu dízimo, a sua contribuição, você certamente vai ser abençoado. Se você não tiver um bom dinheiro, um bom carro, um bom emprego, você é um amaldiçoado. Essa chamada teologia da prosperidade, todas essas distorções, isso tem algum fundamento evangélico? Eric, é excelente tocar nessa questão. Porque com o que estamos passando em nossos dias, com
eu vou dizer uma palavra meio popular, com o perrengue que muita gente está passando, também em matéria financeira, o grande risco, a grande tentação é correr atrás dos títulos de capitalização oferecidos pelas seitas protestantes. Investe aqui X que você vai receber X mais 10. Ok? Bom, existia no Antigo Testamento uma lei chamada traducianismo, que os fariseus, os perushim, ainda sustentaram, que Deus honra nos filhos os pais que são fiéis e tementes a Ele, como castiga nos filhos os pais que a Ele desobedeceram, castiga nos filhos também. Essa lei foi vencida por Nosso Senhor, com todas as letras. Essa lei mais tarde, porque o protestantismo tem um matiz veterotestamentário. Pode perceber que nada do protestantismo, nenhuma seita protestante, ela consegue trabalhar bem com o Novo Testamento. O Novo Testamento é indigesto nesta matéria do que diz respeito à santidade, às virtudes. Por que, Eric? Exatamente isso. As seitas protestantes têm dificuldade com o Novo Testamento. Porque, se forem encarar o Novo Testamento, elas não existem. Será que isso tem relação... As seitas não existem. Desculpa interromper, mas só para pôr um parênteses aqui. Será que isso tem relação, por exemplo, com o crescimento gigantesco dos símbolos judaicos entre os protestantes? Na cara está aí. Olha a menorá, aquele candelabro de 7 braços, a estrela de Davi e assim por diante. As seitas têm uma leitura veterotestamentária das Escrituras. Estão presas lá. Onde ainda a teologia era esta. Como não se falava da santidade com clareza e nem da vida eterna, porque no Antigo Testamento ainda a escatologia, a revelação sobre a vida após a morte, portanto a vida eterna, a retribuição de Deus para os justos, aqueles que morreram unidos a Ele em atitude de confiança, amigos de Deus, ainda não estava muito clara, porque a escatologia, o post-mortem, a revelação de Deus sobre o tema do que acontece após a morte se completou somente ali uns 100 anos aproximadamente antes de Cristo. Qual que era o conceito de bênção do Antigo Testamento, Eric? Riqueza material, muitos anos de vida, muita propriedade, muito dinheiro e muitos filhos. E uma prole, né? Uma prole extensa. As 3 formas de bênção. Os protestantes reducionistas retomaram o que é? Essa expressão do Antigo Testamento, codificando numa nova narrativa, numa nova interpretação da revelação que deu na teologia da prosperidade. A maneira como Deus manifesta que está feliz com você é te abençoando com muito dinheiro, com uma vida gorda e farta, não é nem muita prole, hein? Porque pegue o pessoal adepto a seitas protestantes, que normalmente tem dinheiro, não tem muitos filhos não, Eric, porque filhos dá trabalho. Porque filhos exigem amor, exigem entrega. Comprometimento. Essa é uma outra história. Aliás, aí a interpretação se reduz só a um dos braços. Certo. Né? Ao ter muito dinheiro, a ter uma vida muito gorda. Aí a interpretação fica que a maneira como Deus responde que está feliz com você é lhe dando muito dinheiro. Se você estiver numa condição miserável, isso demonstra que Deus te odeia. Que você é um réprobo. Que você está reprovado por Deus. É uma lorota, é uma conversa furada muito grande. Desculpa, isso aqui vai dar pano para manga, hein, Eric? É uma maldade muito grande. É uma maldade muito grande exatamente quando você vê Nosso Senhor com uma ternura, um carinho, uma compaixão com os pobres. Isso sim, não, Eric? Com os miseráveis. Impressionante. E aí você pega, e não há dúvida alguma que a Igreja, a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, a Santa Igreja fundada por Cristo, é claro que veio levar a redenção a todos, mas que tem um carinho, que tem uma ternura, que tem um cuidado especial por aqueles que materialmente já sofrem neste mundo. Segundo a teologia da prosperidade, o pobre Lázaro, da parábola de Nosso Senhor, era um amaldiçoado. E não alguém como Jesus mostra que está no céu naquele determinado momento. Aí é o contrário, né? E o opulento já sofrendo a danação eterna. Pela teologia da prosperidade, Nosso Senhor é um mentiroso, Eric. E isto sim, me desculpe, não há um único versículo do Evangelho, nem um único versículo do Novo Testamento inteiro, por isso que as seitas não conseguem digerir o Novo Testamento, e se começarem a estudá-lo, se começarem a pregá-lo, elas se implodem,
Por isso que não há nos Evangelhos ou no Novo Testamento inteiro uma única menção, Eric, a promessa de Deus em relação à prosperidade material. Há cuidado, sim. Há paternidade providente, sim. Há abundância, há enriquecimento material. Me mostre um versículo no Novo Testamento que eu nunca mais prego o Evangelho. E não me venham com aquela piada boba de que foi para fazer os ricos que ele se fez pobre, que eles vão tentar tomar isso. Foi para fazer os ricos em Deus, na sua graça, na sua plenitude de vida, que ele baixou-se à nossa condição humana. Mais nada do que isso. E olha que Nosso Senhor conviveu com a potencial família mais próspera de toda Jerusalém, que era a família de Lázaro. E olha o que eles fizeram com os seus bens. Se não disponibilizaram incondicionalmente a serviço do Senhor. Não se ufanavam de nenhum tipo de prosperidade material que os colocava numa posição de destaque e nem pouco ficavam arrotando à esquerda e à direita, a torta e à direita, que eram amadíssimos por Deus porque tinham uma vida material abundante. Uma besteira, uma bobagem, Eric. A teologia da prosperidade é uma grande besteira, uma grande bobagem, uma mentira que vem da Revolução Protestante e principalmente da obra, o espírito protestante, o capitalismo, de um autor que agora eu prefiro guardar o nome, que eu não vou fazer propaganda. Tá certo. Bom, só para encerrar, já está clara a explicação, mas como o senhor mesmo disse, talvez isso dê pano para a manga, alguém pode estar do outro lado pensando assim, peraí, então qual que é o correto? O correto é ser miserável? Eu devo ser miserável para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo como o Evangelho manda? De maneira nenhuma. Eu já respondi a isso agora há pouco. Conheço católicos, pessoas de missa diária, que têm uma situação financeira privilegiadíssima, mas que o dinheiro não é o seu Deus. Deus é o seu Deus. Eric. Deus é o seu Deus, no Santíssimo Sacramento. Então entendem que a busca da santidade, da glorificação de Deus nas suas vidas, os levam a viver como aquilo que diz São Paulo, os que têm, vivam como se não possuíssem. Né? Claramente, Eric, aqui faço uma correção. Nosso Senhor no Evangelho diz, para que os que têm vivam como se não possuíssem, e depois São Paulo vai retomar isso mais tarde aos Tessalonicenses. O que eu estou querendo dizer é, para não acusar a igreja de pregar então a miséria. Não, não. A miséria não é virtude. A pobreza não é virtude. A pobreza é consequência, a pobreza meramente material é consequência do quê? Do pecado. É consequência do quê? Da avareza. É consequência do quê? Do apego às coisas materiais. Da ambição sem medidas. O que acontece é que se não houvesse o pecado, não haveria miséria material de ninguém, Eric. Mas o que nós estamos ressaltando é que não tire o cavalo da chuva. Deus não fala na linguagem das cifras. Nunca falou e nunca falará. Deus fala na linguagem do amor, na linguagem da entrega, na linguagem da conversão, na linguagem da santidade. Então, quando todos se converterem e todos viverem em santidade, concorda que não faltará o essencial a ninguém? É disso que nós estamos falando. Padre Wander, se o tema da confiança aqui é o norte da nossa conversa, como é que a gente pode perceber, então, os frutos dessa confiança madura em Deus? Tem como a gente identificar isso? Não, olha, do ponto de vista correto, a confiança de Deus deve gerar que tipo de fruto na gente, nas pessoas? Excelente, Eric. Repito, primeiro, o fruto maduro da confiança em Deus deve produzir o quê? São Tiago vai falar uma constância. A primeira coisa, a própria constância. Constância no quê, Padre? Na vida em Deus. Na vida de oração, na vida sacramental. Quer dizer, então, volto àquilo. Quer dizer, se Deus não me atendeu, imediatamente confio. E Ele é eterno, é maravilhoso, é santíssimo. E Ele tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. O pecador tem a sua hora. Deus tem o seu tempo, Eric. Então, primeiro a constância. Da constância derivará o quê? A constância produzirá a paciência. A paciência vai produzir uma grande paz interior. Uma grande paz interior, uma grande serenidade, que vai produzir uma grande alegria.
E aí você vê aquela vida que vai avançando solidamente, sem perder o foco. Qual é o foco? O foco é a resolução da minha situação? Não. Aqui é que está o equívoco, Eric. O foco é a solução da minha situação temporal? É a cura dessa enfermidade? É a solução dessa dificuldade financeira? Não. O foco é Deus. O foco é a sua glória. Por que que, numa certa pregação, a palavra graça, a palavra santidade, a palavra conversão desapareceu? Já viu que no mundo que prega a teologia da prosperidade, Eric, palavras como graça, como santidade, como conversão desapareceram? Como mudança de vida desapareceram, Eric? Tanto que, essencialmente, pode pegar qual que é o grande fenômeno das seitas protestantes neopentecostais atuais. O sentimentalismo traduzido através do quê? Da excessiva manifestação, o sentimentalismo traduzido através da excessiva manifestação da linguagem musical. É verdade. É música o tempo inteiro. Música. Tem um apelo emocional muito grande, né? Emocional, sentimental, é música, é como se fosse um narcótico. Não se estuda, não se proclama a palavra, não se prega, não se fala, Eric. Entre eles mesmos, muitos entendem isso. Não se fala em conversão, não se fala em santidade, não se fala. Não se fala. Se fala em prosperidade. Agora, vamos voltar, vai. Então aí, os sinais de que a confiança está amadurecendo. Constância, paciência, paz, a esperança, alegria, esperança. Aliás, esse é um ensinamento frutos paulino. do Espírito Santo. São Paulo, obviamente, ensina dessa maneira, né? Frutos do Espírito Santo, de que está acontecendo a obra do Senhor. E muito pelo contrário, viu, Eric? Nosso Senhor foi para o madeiro da cruz infame, sem sequer reter suas vestes, sem se desapegar das coisas temporais, sem tê-las como meio e não como fim, não se chegará a Deus nunca. Sabe aquela história do... Havia um grande empresário que era dono de uma determinada fabricante de chocolates, das mais famosas do mundo, Eric. E que era um homem que entendeu o propósito que Deus tinha para a sua vida quando colocou aquilo nas suas mãos. Que era servir ao seu próximo, estabelecer o máximo possível em Deus, da justiça do Senhor, que era prover condições de vida digna, profissionais e materiais também para os seus cooperadores, e era uma coisa gigantesca, viu? E além de tudo era um grande devoto de Nossa Senhora de Lourdes, e todos os anos, Eric, ele sorteava de diversas unidades do mundo afora um número de funcionários para ir com ele a Lourdes como peregrinos. E os que já tinham sido sorteados não seriam de novo. Claro. Essa história é belíssima, né? A gente não vai falar de marcas aqui, obviamente. Claro. Mas um bombom famoso, inclusive, foi consagrado a Nossa Senhora de Lourdes, né? É isso. Pesquisa na internet, você vai achar essa história. É exatamente muito isso. Bonito. Está aqui o conceito. E era um homem que não teve teologia da prosperidade, não. Teve o Evangelho, a cruz de Cristo, a Santa Missa, Nossa Senhora, o Rosário. E foi quem foi. Bonito. O senhor tocou na cruz de Cristo, eu acho que talvez, já caminhando para o final do nosso programa, obviamente que a cruz de Cristo já foi considerada, a cruz em si já era uma coisa humilhante para aquela cultura da época, mas já foi considerado como algo difícil de entender, uma discussão grande, inclusive na igreja primitiva em relação a isso. Jesus foi um condenado, um amaldiçoado a quem entendeu dessa maneira. Mas justamente, Padre Wander, ao olhar a cruz de Cristo, nós devemos ter um aprendizado com a confiança, né? No que diz respeito à cruz, à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o que a gente aprende de confiança em relação a isso? Eric, a primeira coisa que aprendemos com a cruz de Cristo é o abandono e a confiança incondicionais em Deus. Cristo despido, com a sua cabeça coroada de espinhos, leva em si mesmo o meu e o teu crime, o meu e o teu pecado. Quem está ali não é explicitado, evidenciado, não é ele. Ele é santíssimo, puríssimo. Nele ali surge eu e você, assumidos nele. É ele que está ali, é claro. Mas ele assume nele a quem? Ele assume nele a quem? A mim e a você.
O que fica evidente no episódio mais maravilhoso de todos é que a cruz representa o amor até as últimas consequências. É a maior mensagem de todas. A cruz ignominiosa, infame, utilizada como instrumento de morte pelos romanos. Nele, lavada no seu preciosíssimo sangue, assumida por ele com um coração dilatadíssimo, tornou-se o que Eric, símbolo e sinal da fidelidade até as últimas consequências. A cruz assumiu em Cristo o ícone de ser o que? O sinal maior do triunfo do amor que não volta atrás na decisão que assumiu com a graça de Deus de levar até o fim aquilo que por Deus se propôs a viver. Está aqui. É o que se chama de vocação. Desconfie de qualquer realidade que queira se propor cristã e dê o fim na cruz. Desconfie. O grande Chesterton, o Gilbert Keith Chesterton, disse: o mundo atual tem loucura por se livrar da cruz. Vai se livrar de si, mas não vai se livrar da cruz. Que fique claro e evidente para todos nós. O sinal mais rotundo de que Satanás não conseguirá apagar nunca, de que aquilo pertence a Deus, é a cruz. É a marca de que aquilo vem de Deus. É a cruz. É a fidelidade a Ele. É Ele em primeiro plano. É a sua verdade, são seus interesses, é o que Deus quer. Ainda que para isso eu tenha que render a minha própria vida até o limite de ter de perdê-la, para depois ganhá-la. Que bonito. Eu fiz uma referência rápida aqui, mas só para ficar bem claro, né? Obviamente, quando eu disse que essa discussão na igreja primitiva, do olhar para a cruz, é bem primitiva mesmo, antes ainda da vinda do Espírito Santo. Isso aconteceu com os apóstolos. Eles olharam para a cruz e não entenderam imediatamente, todos eles, entre os apóstolos e seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, do que se tratava. Tiveram que passar aquele momento a ponto de ficar morrendo de medo, fugiram. Né? Depois, com a vinda do Espírito Santo, não. Obviamente, as coisas foram sanadas, né? Mas é uma tentação daquelas pessoas da igreja primitiva que, infelizmente, alguns podem cair até hoje. Mas é óbvio que se trata da confiança extrema em Deus, como o senhor acabou de dizer. Confiança extremada em Deus. Até as últimas consequências. A cruz é o ícone do amor e da vida, Eric. Não é uma maldição. Se tornou em Cristo o ícone do amor e da vida. Por isso é que Satanás a odeia tanto e tentou criar um falso cristianismo onde ela não estivesse presente. E aqui é uma grande ilusão e uma grande mentira. É verdade, Padre Wander. Bom, dá tempo do senhor fazer as considerações finais e nos dar a bênção, por favor. Eric, qual que é o fundamento maior da confiança em Deus? Eu termino aqui. O fundamento final da confiança em Deus, o fundamento maior, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Deus se fez um de nós. É esse o fundamento. Pode ter um outro maior? Não tem como. Acabou. Qual é o fundamento maior da confiança em Deus? Enviou o seu Filho. Deus se fez homem. Tem um coração humano como o nosso, que bate, que amou, que sofreu, que sentiu fome, que teve dor, que viveu em tudo o que nós vivemos, em tudo o que nós vivemos, à exceção do pecado. Está aqui o fundamento. Quer dizer, quando pintar dúvida, só vê o prólogo de São João. Está lá. Pronto, está lá. Aqui não tenho como duvidar. Deus me amou, veio me buscar, me quer para Ele. Não tenho dúvida. E sofra o que sofrer, Ele estará comigo e vai me conduzir ao seu reino de plenitude. O fundamento da confiança em Deus é a encarnação do Verbo Divino. Amém? Lindo, amém, muito bonito. Sua bênção, Padre Wander. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Wander. O Padre Wander tem uma página agora no Facebook, Padre Wander? Sim. Se procurar Padre Wander no Facebook, vai achar. Padre Wander Maia. Wander Maia, o seu sobrenome. Meu sobrenome é um blog. Uma página, um blog pessoal lá no Facebook. Legal. Lá, inclusive, tem trechos do programa Eclésia. Acompanhe-nos. Tem muita coisa do programa Eclésia e vai crescer, viu, Eric? Legal. Então, curtam a página do Padre Wander lá no Facebook. Colocou Padre Wander Maia, vai achar, não tem erro, né? Wander com W, né? Wander com W. Wander com W. Wander Maia, o nome do Padre Wander. O Padre Wander é pároco da paróquia Verbo Divino, Diocese de Santo Amaro, lá em São Paulo.
Estou lembrando aqui porque as pessoas sempre nos perguntam, mas agora com as redes sociais fica mais fácil para você acompanhar o trabalho do Padre Wander também pelas redes sociais. Quando for curtir a página do Padre Wander, curta também do Programa Eclésia. Facinho, Programa Eclésia é uma maneira da gente também divulgar nosso trabalho através das redes sociais, tá bom? Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com mais algum assunto relacionado à catequese, à doutrina da igreja. Vai passar rapidinho, hein? A gente tem um encontro já semana que vem. Até lá, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.